E é muito importante falar para os pacientes que, como a maior parte das síndromes genéticas de predisposição a câncer são autossômicas dominantes, toda vez que você identifica um paciente com uma predisposição, o risco de ele transmitir essa mesma alteração genética para os seus filhos é de 50%. Lembra daquela história do azão, azinho, 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 né? Então, é uma síndrome autossômica dominante, 50% de risco dos filhos terem a mesma predisposição a câncer. E, quando a gente vai olhar, existem dezenas de síndromes já descritas. Não vou descrever aqui todas elas. E algumas, sim, têm algumas características muito marcantes que só de olhar o paciente, você já consegue fazer o diagnóstico clínico dessas síndromes. Por exemplo, essa daqui é uma síndrome de Cowden. Pacientes têm alterações na língua, alterações na pele, muito características, que só de olhar você já levanta fortemente a hipótese diagnóstica e a hipótese e definições clínicas, de diagnósticos clínicos dessa síndrome. Você pode ter, por exemplo, essa daqui que é uma polipose adenomatosa familiar. Você faz uma colonoscopia e detecta milhares de pólipos no intestino. Você não precisa de teste genético nenhum para falar que esse paciente tem uma polipose intestinal. Por exemplo, nesse caso aqui, um paciente com vários tumores, com hemangioblastomas, tumores, cistos pancreáticos, tumores renais, isso daqui é típico de uma síndrome de von Hippel-Lindau, certo? Então, existem cenários onde a apresentação é muito típica, mas não são esses cenários que a gente pode ter que ficar esperando. Isso aqui é muito raro. É muito mais comum você ver um paciente que não tem nenhuma característica muito marcante, mas que teve aquelas características familiares e diagnóstico pessoal de câncer que eu falei. Idade precoce, acúmulo de casos de câncer. A grande parte dos pacientes que têm alteração genética de exposição a câncer, na realidade, apresentam-se dessa forma. Esse daqui é um paciente com neurofibromatose, né? Vários neurofibromas aqui se desenvolvendo ao longo dos membros superiores desse paciente. Portanto, a mensagem que eu queria passar para vocês é que não se restringe a fenótipos, pacientes que têm esses fenótipos grotescos, né? Muitas vezes síndromes facílimos, não esperem somente isso. É raro, mas existe, 10% dos casos são hereditários. E aqui é mais ou menos a proporção de quais são os genes associados a esses cânceres mais comuns. Por exemplo, câncer de mama, os principais genes BRCA1 e BRCA2. Câncer de intestino, a principal síndrome é a síndrome de Lynch, por exemplo. E câncer de próstata. Câncer de próstata também, o principal gene associado a risco de câncer de próstata é o BRCA2. Tá? O terceiro conceito, então, é que nós estamos vivendo a era da genômica. E a gente vai ter que adaptar esses testes genéticos para a incorporação dessa tecnologia na nossa prática clínica, certo? E quando isso tudo começou, né? A gente tem que voltar um pouquinho aí no Projeto Genoma. Não sei se vocês sabem, o Projeto Genoma demorou 13 anos para ser concluído oficialmente. E acredita-se que esse Projeto Genoma ele sequenciou um genoma de um indivíduo. E o custo dele foi aproximadamente de 2,5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. 13 anos, 2,5 bilhões de dólares. Por que nós vivemos na era da genômica? Esse estudo ele terminou em 2003. O que aconteceu a partir daí? Os custos começaram a cair drasticamente de sequenciamento. Como vocês podem ver aqui, a partir de 2007, o custo de sequenciar um genoma, que aqui em 2001 era muito alto, começou a cair por causa da invenção e ampla disponibilização de uma nova tecnologia chamada sequenciamento de nova geração. E a partir desse sequenciamento de nova geração, você começou a ter uma queda do custo de sequenciamento de genoma de uma forma brutal, a ponto que hoje, em 2020, para você sequenciar um genoma completo de um indivíduo, basta $1.000 e poucos dias
que você já consegue fazer isso. Então, você saiu de 13 anos de trabalho, 2,5 bilhões de dólares, para hoje $1.000, poucos dias para fazer o mesmo trabalho. Então, a partir desta redução de custo e aumento de velocidade, a gente começou a incorporar a genética não só em estudos, mas sim na nossa prática à beira-leito. Para tomar decisões hoje, uma grande parte dos tumores, você precisa de testes genéticos para fazer o melhor tratamento possível para os seus pacientes. E aqui é uma fotografia de como você pode mostrar para o seu paciente quais são as alterações genéticas que o seu tumor dele tem. Olha que interessante, isso aqui é uma mandala, né? Se chama Circles Plot. E olha só, aqui são os 23 cromossomos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E aí você sequencia o tumor do paciente todo, e essa é uma forma gráfica de mostrar aonde que a gente encontrou mutações. Olha aqui, esses verdinhos aqui são as mutações, esses roxos aqui são as translocações encontradas, certo? Então, isso é uma forma gráfica de mostrar as características genéticas que um tumor, aqui no caso de cólon, tem. Então, hoje a gente está chegando a esse nível de refinamento para identificação e caracterização dos nossos tumores. Para finalizar, o último conceito, eu vou usar uma síndrome, que é a mais famosa, de câncer de mama e ovário hereditário, para exemplificar que vocês, eu posso dizer assim, alunos de medicina hoje já podem mudar completamente a vida de pacientes que são portadores de alterações genéticas hereditárias para câncer. Por quê? Porque basta você perguntar para os seus familiares, para os seus conhecidos, para os seus amigos, se eles preenchem aqueles sinais de alerta. E se eles preenchem, eles precisam ser avaliados e testados, porque isso pode mudar completamente a vida deles. Então, para exemplificar isso, eu vou trazer aqui a história do BRCA1 e BRCA2. Esses são genes supressores de tumores associados à síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. O risco de uma pessoa da população geral que não tem nenhuma mutação de desenvolver câncer de mama é da ordem de 10 a 12%. Quem tem uma predisposição, uma alteração no gene BRCA1 e 2, esse risco sai de 10 para 85%, tá? E estes genes foram muito discutidos após a carta que a Angelina Jolie escreveu para o New York Times em 2013, dizendo que ela era portadora de uma mutação no gene BRCA1. E a partir daí, esse tópico, sem dúvida, foi extremamente ventilado na mídia e começou a chamar a atenção de muitos pacientes que tinham câncer de mama. A gente não pode esquecer que este gene, ele aumenta o risco de câncer de mama e ovário. Então, aqui são as estimativas. Uma pessoa que tem esses genes funcionando adequadamente, o risco é de 12% de desenvolver câncer de mama. Enquanto que quem tem mutação no BRCA1 ou 2, esse risco pode chegar aqui nesse estudo até a 80%. E olha só, começa a aumentar o risco a partir dos 30, 35 anos. Então, se você esperar para começar a mamografia, como a gente sugere, a partir dos 40 anos, cerca de 30% das pacientes com BRCA1 já vão ter tido câncer. Então, essas pacientes elas precisam de um cuidado diferenciado. Isso também para câncer de ovário. Olha só que interessante. O risco de câncer de ovário na população geral é de 1,5%. Quem tem a mutação em BRCA, esse risco pode chegar a 44%. Um aumento de 20, 40 vezes o risco de câncer de ovário. E o que a gente pode fazer para esses pacientes? Eu vou passar aqui algumas coisas para a gente não ter um tempo de discussão. Quando a gente identifica pacientes com mutações em BRCA1 e 2, você pode sugerir para eles modificação de hábitos de vida, prevenção de câncer com medicamentos, intensificar o rastreamento para esses pacientes ou oferecer cirurgias redutoras de risco. Como é que você intensifica rastreamento para esses pacientes? Essa paciente é uma paciente de 27 anos com BRCA1 mutado. Ela foi lá, fez uma mamografia, densidade mamária enorme, e você não identifica nada aqui. Muito difícil de achar um tumor aqui
nessa idade com mamografia. Agora, se você fizer uma ressonância de mama, nessa mesma paciente no mesmo dia, olha só, um tumorzinho infracentimétrico. Então, a estratégia para essas pacientes mais adequada é fazer uma ressonância a partir dos 25 anos de idade, como exame de rastreamento. Uma outra estratégia que você pode sugerir é a retirada das glândulas mamárias, substituindo elas por uma prótese mamária. Essa estratégia reduz de 80% o risco de câncer de mama dessas pacientes para menos do que 5%, mudando de forma radical a probabilidade dessas pacientes adoecerem com câncer de mama. E além disso, como elas têm um aumento de risco de câncer de ovário, a gente precisa propor também cirurgias de retirada de tuba e ovários preventivamente. Isso reduz de uma forma muito significante, nesse estudo aqui, cerca de 80% o risco de câncer de ovário para essas pacientes. E mais recentemente, foram desenvolvidos medicamentos que só funcionam para quem tem alteração nos genes BRCA1 e 2. Por exemplo, essa paciente aqui, com câncer de mama metastático, com uma série de tratamentos prévios que pararam de funcionar e que tinha mutação em BRCA1 e 2. A gente ofereceu um tratamento que é uma terapia-alvo, que funciona somente para quem tem mutações em BRCA1 e 2, e aqui é o resultado do tratamento dessa paciente, provando que utilizar um tratamento direcionado para quem tem essa alteração genética é extremamente eficaz. E esse tratamento ele está aprovado no Brasil já, e a gente pode oferecer para as pacientes com câncer metastático hoje. E aquelas pacientes que têm câncer de ovário e têm mutação em BRCA, elas também se beneficiam desse mesmo medicamento. Olha só que impressionante. Isso daqui são pacientes que tiveram câncer de ovário avançado, a gente fez tratamento com quimioterapia e depois manteve elas com uma manutenção com esse medicamento, essa terapia-alvo, nós na classe dos inibidores de PARP. Depois de 3 anos de tratamento com essa de manutenção, 60% das pacientes continuavam livres de progressão, enquanto que as pacientes que não tomaram esse medicamento, só 27% se mantiveram livres de progressão da doença. Isso se traduziu em um ganho que a paciente ficou sem tratamento com quimioterapia venosa de aproximadamente 3 anos. Você conseguiu manter essas pacientes sem tratamento. E esse remédio, ele é muito importante, somente para quem tem mutações em BRCA1 e BRCA2. Então, para finalizar, para consolidar alguns conceitos, né? Câncer hereditário não se restringe a síndromes raras e doenças estereotipadas. Ele é pouco frequente, cerca de 10% dos casos são hereditários, mas você tem que tentar identificar eles através daqueles sinais de alerta. A era da genômica chegou, nós não podemos negar mais isso, e nós precisamos começar a incorporar esses testes genéticos na nossa prática clínica. E vocês, alunos de medicina, profissionais da área da saúde, já têm hoje informações, depois dessa apresentação, eu espero, capacidade de identificar pacientes com esse risco. E, uma vez identificados, esses pacientes precisam ser encaminhados ao aconselhamento genético. Então, para concluir, sinais de alerta devem levantar a suspeita de câncer hereditário, cânceres abaixo de 50 anos, aglomerado de casos do mesmo tipo de câncer, pacientes com múltiplos tumores durante a vida. São os principais fatores. Medidas preventivas podem reduzir drasticamente o risco de câncer desses pacientes, mudando completamente a história natural de uma família inteira. E o conhecimento sobre essa estratégia aqui, sobre câncer hereditário, está aumentando rapidamente e mudando condutas clínicas, inclusive hoje em tratamento de pacientes com quimioterapia ou terapia-alvo dentro do cenário metastático. Acho que era isso que eu queria dizer. Dinei, estou inteiramente à disposição.